Olá, eu me chamo Juliana, sou psicóloga em colaboração com o Nostro Instituto de Psicologia e nós estaremos hoje aqui num breve bate-papo com o professor Dr. Flávio Fontes. Nós vamos conversar sobre um tema bastante relevante, que é o esgotamento físico e psicológico relacionado às situações de trabalho. O Flávio realizou pesquisas sobre a síndrome de burnout, que é um dos enquadres em que é possível falar sobre esgotamento laboral. E, e aí, Flávio, obrigada por participar com a gente nesse momento. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. Que bom. Então, Flávio, nós gostaríamos de te ouvir um pouco sobre como você nos apresenta essa concepção de esgotamento laboral, tanto do ponto de vista conceitual histórico, quanto como um quadro clínico mesmo, né, de sinais e sintomas sobre a síndrome de burnout. Pois bem, como você falou, eu fiz uma tese de doutorado sobre a síndrome de burnout e ela é uma tese que discute o assunto do ponto de vista histórico e também crítico, né? O que eu percebo é que a busca por sinais e sintomas do burnout acaba levando a muitas propostas diferentes, nas quais é difícil se encontrar uma estabilidade desses sinais e sintomas. Mas eu não vejo isso como uma coisa necessariamente ruim. O que eu acho que é ruim é a gente fingir que existe uma estabilidade desses sinais e sintomas, quando na verdade a gente não tem isso bem estabelecido, né? E aquilo que eu consigo extrair do estudo que eu fiz, principalmente das obras de dois autores, que é o Herbert Freudenberger e a Christina Mesler, que são dois autores fundadores do conceito de síndrome de burnout, é que a exaustão é esse traço principal definidor do conceito, uma exaustão relativa ao ambiente de trabalho, à relação que a pessoa tem com o seu trabalho, e uma exaustão também bastante crônica, né? Ela tende a se dar com um longo período de tempo. Então, acho que para a gente enxergar esse ponto da exaustão como algo também mais significativo, acho que é interessante a gente ver que é uma experiência dramática, pessoal, a síndrome de burnout. Em qual sentido? No sentido de que nós temos alguém que a relação com o trabalho se transformou em algo que ocupa um lugar na vida dessa pessoa e que tem consequências negativas para o modo como ela se sente, que são muito importantes, faz com que esse trabalho acabe eclipsando até outras partes da vida. Então, Sim. dentro desse aspecto, a gente tem, do ponto de vista conceitual, a exaustão como o aspecto principal desse conceito. E do ponto de vista histórico, a gente tem o surgimento dele na década de 1970, a partir desses dois autores que eu mencionei, e nesse momento é principalmente relacionado a profissões de saúde, a professores, a profissões tidas como que precisam entrar em contato com outras pessoas, né? É assim que começa a pesquisa sobre a síndrome de burnout. Então, a partir dessa visão a respeito da síndrome, como falei que a exaustão constitui o seu aspecto principal, né? Eu acho que nós podemos ver que ainda hoje ela permanece extremamente relevante. Eu acho que não é por acaso que nós tenhamos tantos trabalhos, tantas pesquisas sendo feitas sobre a síndrome do burnout. Aquilo que na década de 70 já estava despontando em relação à participação do trabalho na vida dentro do setor de serviços, e dentro dessas profissões que eu mencionei, eu acho que toda essa temática ela continua extremamente relevante para os dias de hoje também. Sim, concordo. Essas relações que são estabelecidas, né, entre o sujeito e o trabalho, as organizações e o trabalho, podem realmente promover situações de trabalho ao nível de esgotamento, uma exaustão, né, em vários sentidos. E, Flávio, como é que você percebe, né, que os problemas relacionados ao trabalho têm sido abordados, né, e quais as consequências dessas formas de abordar os problemas e as situações de trabalho?
Bom, eu percebo que, por um lado, a gente tem muitas vezes uma forma de tratamento individual, e é que separa também muitas vezes aquilo que está acontecendo no meio de trabalho da pessoa e do que ela está passando. E tanto a psicologia quanto a psiquiatria têm feito isso no campo da saúde mental. A psicologia, às vezes, através de uma abordagem de psicoterapia individual, é que não leva em consideração aquilo que acontece no trabalho como algo tão importante assim. E a psiquiatria, através da medicalização, através do uso de receitas de medicamentos, principalmente, né? Então, a gente tem, através dessas duas formas, eu acho, coisas que podem, claro, contribuir para um tratamento e uma ajuda, mas que muitas vezes podem também dificultar, né, a situação ao deixar de lado o ambiente de trabalho e aquilo que se passa no ambiente de trabalho. Da parte da organização, a gente tem também a questão da qualidade de vida, né? E aí a gente tem, dentro dessa perspectiva de qualidade de vida, muitas vezes, o oferecimento de situações do tipo exercícios, alongamentos, massagens, dança e várias coisas que estão voltadas a um bem-estar no ambiente de trabalho, mas que também pode deixar de lado essa discussão sobre a própria organização de trabalho, sobre a atividade de trabalho. Então, nesse sentido, acho que os tratamentos mais comuns têm sido justamente esses que eu acabei de falar, seja uma individualização pela psicologia, pela psiquiatria, ou seja uma abordagem de qualidade de vida entendida dessa maneira, de provocar um bem-estar, mas sem tratar diretamente dos conflitos inerentes à própria atividade de trabalho. E aí, nesse sentido, eu acho que faz falta uma abordagem que consiga fazer justamente isso, né? Dar uma centralidade para o trabalho, na configuração dessas formas de sofrimento e trazer essa discussão e os conflitos inerentes ao trabalho para o centro mesmo, de como a gente deveria entender o sofrimento psicológico relacionado ao trabalho. Uhum. Seriam, então, formas de abordar o trabalho que considerassem principalmente o trabalho, né? E não apenas algumas questões do sujeito, né? Do seu bem-estar. É nesse sentido, né? Que você nos traz essas formas mais comuns, né? E as consequências dela. É como nós às vezes dizemos, né? No final, podemos retornar a uma situação de trabalho que vai continuar provocando sofrimento, exaustão e outras coisas mais. Eu vou aproveitar essa oportunidade justamente para falar, né, dessa nossa busca por métodos e teorias que nos tragam um reposicionamento para abordar as situações de trabalho e os problemas que neles se encontram, né? E, nesse sentido, nós vamos oferecer um mini curso no dia 22 e 23 de maio agora, né? Ainda há tempo de se inscrever, que trata justamente sobre a coanálise do trabalho como uma das formas, né, de nos reposicionar para abordar o trabalho, para analisar o trabalho, buscando um certo protagonismo do trabalhador, né, no realmente intervir sobre as situações para transformá-las e para que isso seja possível, inclusive, prevenir ou tratar questões de sofrimento psíquico, né? De uma maneira menos individualizante, na verdade, mais coletiva e mais relacionada ao próprio trabalho, né? Então, o nosso não está promovendo esse mini curso, né? Vai ser bastante interessante, porque essa busca, né, por formas diferentes de atuar efetivamente sobre o trabalho, resvala nesses desdobramentos, de colaborar, inclusive, para problemas como a síndrome de burnout. Justamente, eu acho que o que vocês estão oferecendo está exatamente alinhado com essa perspectiva de discussão sobre a organização do trabalho, sobre a atividade de trabalho que eu estava falando agora há pouco. Uhum, ok. E por último, Flávio, nós gostaríamos de saber como você percebe esse esgotamento laboral, né? Essa exaustão no cenário da pandemia, né, mundial, mas no caso mais específico do Brasil. E aí, essa é uma pergunta que tem
tantas possibilidades, né, para a gente abordar, mas que eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do uso da tecnologia, né? Porque eu acho que é uma tendência que a gente já vinha observando antes da pandemia, mas que, claro, nesse contexto da pandemia, parece ficar ainda mais evidente conforme também as pessoas vão precisando utilizar mais das tecnologias da informação. Então, eu percebo, por exemplo, né, um bom comentário sobre isso no filósofo coreano Byung-Chul Han. Né? Ele tem um livro chamado No Enxame, em que ele fala um pouco sobre a questão do trabalho que carregamos conosco a partir do smartphone, por exemplo. E ele faz uma metáfora que é como andar por aí com um acampamento, né, de trabalho, uma barraca de acampamento em que você pode trabalhar a qualquer momento. Né? Você leva o seu trabalho consigo de uma maneira diferente do que seria possível antes. Né? E aí há uma tendência a haver uma fusão entre aquilo que é o tempo que você está no trabalho e que você está fora do trabalho. E começa a deixar de existir um dentro e um fora, porque você tem ali, com a tecnologia, o trabalho consigo o tempo inteiro. Né? Então, como você separa o tempo que você está trabalhando, o tempo que você não está trabalhando, se você faz todas essas coisas dentro de um mesmo aparelho, por exemplo. Né? Então, isso apresenta um lado perigoso também, né? Que é justamente o de estar sempre em tempo de trabalho e não conseguir se desconectar do trabalho. E aí, claro, esse é um fenômeno que a gente já vinha vendo e agora, diante da pandemia, eu acho que a utilização da tecnologia está proporcionando novas discussões. Eu acho que um exemplo sobre isso também foi essa reportagem que saiu recentemente no El País sobre videoconferências e colocando como as videoconferências cansam psicologicamente porque precisamos prestar muita atenção no outro, dado que não temos uma série de informações não verbais que nós costumeiramente temos, né? Então, você acaba se esforçando mais para a comunicação ocorrer nesse contexto. Então, é esse tipo de situação que provoca um cansaço e que pode levar a esgotamento, né? Não estava presente dessa mesma maneira na década de 70, quando esses autores que eu falei estavam escrevendo sobre esse síndrome de burnout, mas dentro do nosso contexto já pode se configurar novas modalidades ou novas formas para que um esgotamento desse tipo ocorra. Né? Sim, é um tema extremamente pertinente, importante, né? Já estamos vendo ele sendo debatido em vários espaços, né? E é importante que a gente compreenda o que está em jogo, né? Nesse trabalho remoto, nesse trabalho pelos meios digitais. Também nesse sentido, acho que já temos conversado, né, Flávio, junto ao nosso, a possibilidade de fazer um momento formativo sobre as questões relacionadas ao teletrabalho, ao trabalho remoto, né, e as pressões, né, dele advindas, que às vezes passam despercebidas, e que estão extremamente relacionadas à nossa saúde mental e à própria qualidade do trabalho que é realizado, né? Então, acho que é um tema relevante, atual, e que traz aí algum diálogo importante também sobre as questões da síndrome de burnout, do esgotamento, da exaustão, né? Ok? Acho que é isso, né? Bom, agradeço a participação. Nós é que agradecemos, né, sua participação conosco, nosso diálogo, sempre aprendendo juntos nessas discussões sobre temas relevantes relacionados ao trabalho. É isso. Obrigada a vocês, obrigada, Flávio, E até a e até próxima. mais. Até lá.